Salut les gars, comment ça va? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Universo Francês. Peço desculpas pela demora, por tanto tempo ficar longe aqui do canal e da produção dos vídeos, mas estava muito ocupado e não conseguia fazer os vídeos mais, mas espero agora retornar com uma certa periodicidade para não deixar vocês na mão aí, para poder auxiliar, seja quem quer que for, a aprender o francês, a conhecer um pouquinho mais da língua francesa, conhecer um pouquinho mais de cultura francesa. Então, se você chegou agora por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Assista mais vídeos, porque daí o YouTube reconhece que o canal é importante. Dá aquele like e compartilha com os amigos, beleza? Eu sou o professor Luiz, conhecido como professor Luigi. Todo mundo me chama de Luigi. E há mais de 10 anos sou professor de língua francesa. E esse canal, então, é para auxiliar todo mundo que queira aprender um pouquinho mais sobre a língua. E hoje nós vamos falar sobre exprimer la quantité, ou seja, expressar a quantidade de francês. Então, esse vídeo ele serve para você que começou agora há pouco tempo em aprender francês, ou você que está aí, aprendeu uma palavra ou outra, está querendo começar, fica aí nesse vídeo, não muda de vídeo não, assiste até o final para você ter uma noção um pouquinho do que é o francês, para daí você assistir outros vídeos e se lançar nessa aventura. Tem algumas diferenças, viu gente, de como a gente expressa quantidade em francês, tá? E em português, tá? Essa diferença entre as duas línguas. Então, eu posso expressar a quantidade normal com os números, evidentemente. 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai. Claro, né? Eu posso ter inúmeras coisas que eu posso representar por números. Mas de que maneira mais eu posso expressar uma quantidade? Eu posso expressar por um objeto, né? A gente usa muito em português xícara, um copo, um pacote, isso tudo também é quantidade, né? Então, como é que eu falaria, por exemplo, uma xícara de café em francês? Une tasse de café. Une tasse de café. Ok? E a gente tem, por exemplo, você pode falar um pacote de alguma coisa. Un paquet de spaghetti. Un paquet de spaghetti. Ou seja, você também está falando um pacote de macarrão, um pacote de espaguete, é uma quantidade. E sempre que a gente fala quantidade em português, tanto em português quanto em francês, a gente usa de em português, que em francês nós pronunciamos de. Por isso eu falei une tasse de e un paquet de. Lembrando, para quem não pegou isso ainda, esse E é um E fechado, tá? Em francês a gente tem esse E que a gente não tem em português. Em português nós temos o E e o E, e em francês nós temos E e E. Então esse E, a sua boca é fechada, como se fosse falar um O, e você fala um E. Então, de. Ok, beleza. Podemos expressar por números, podemos expressar pelos objetos que contêm uma quantidade daquele produto que a gente está fazendo referência, né? Mas a gente usa em português, né? Muito, pouco, suficiente, bastante. É claro, são medidas que são medidas subjetivas, porque muito disso ou pouco daquilo pode variar segundo cada pessoa, ok? E existe uma diferença importante aí pro português, vocês vão ver. Por exemplo, se eu vou falar que tem muita cerveja, eu vou falar em português beaucoup de bière, em francês beaucoup de bière, muita cerveja, beaucoup de bière. Pouco chá, peu de thé, peu de thé, pouco chá. Perceba que eu continuei usando o de. Em português eu não falo muita de cerveja ou pouco de chá. Dependendo da situação até posso falar, né? Mas assim, não se usa geralmente. Então em francês, quando eu expresso uma quantidade,
eu preciso usar o de. Então, beaucoup de bière, peu de thé, e eu posso usar em outras situações como o suficiente, com uma quantidade ok, suficiente, a gente usa o assez em francês, assez de café, par exemple, assez de café. Então, em português, nós não colocaríamos o de, em francês ele fica. E agora vem uma particularidade muito específica do francês. Acredito que outras línguas também tenham isso, mas é uma coisa que a gente não usa em português, a não ser umas pessoas mais antigas que falam ainda dessa maneira. Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim. Olha lá, vou explicar. Se você não dá a quantidade em francês, seja pouco, muito, uma xícara, um pacote, 2 fatias, etc. Se você não diz a quantidade, você precisa colocar uma coisa que em francês nós chamamos de article partitif, traduzindo um artigo partitivo. Ele vai entrar ali quando você não usa, quando você não dá a quantidade. Por exemplo, eu não posso dizer essa frase exatamente igual eu digo em português, como por exemplo, eu bebo café. Tá? Eu não disse a quantidade de café em francês, eu não disse se é uma xícara, se é 1 litro, se é a cafeteira inteira, se é o estoque inteiro de café da cafeteria. Então eu não disse a quantidade, então eu tenho que dizer je bois du café. Je bois du café. Então vai entrar esse du aí. E vai entrar um du porque café é masculino. Tá? Então du refere-se a um objeto masculino, ao produto masculino. Je bois du café. Prof, eu posso usar essa frase? Je bois café? Como eu disse, não. Essa frase ela fica gramaticalmente incorreta em francês. Então, quando a gente está dizendo um produto e a gente não diz a quantidade dele, nós precisamos usar esse article partitif. Je bois du café. Café é masculino. E se fosse feminino, se eu bebesse cerveja, por exemplo, eu diria je bois de la bière. De la bière. Porque cerveja é feminino, eu vou dizer de la. Então, je bois du café, je bois de la bière. E se for um produto que geralmente a gente fala no plural em francês, como frutas. Você não compra uma fruta, você compra frutas. Você não vai lá comprar uma maçã, até pode comprar, mas geralmente você vai comprar frutas no geral. Então, quando você se refere ao plural assim, você vai usar o de, D-E-S. Por exemplo, j'achète des fruits. J'achète des fruits. Ou seja, eu compro frutas. Cuidado, você não vai traduzir isso para o português como eu bebo do café, nem eu bebo da cerveja e eu compro das frutas. Tá? Isso em português é considerado dentro da norma padrão, né, incorreto, ela não encaixa na norma padrão. É uma variante, pode ser uma variante que poucas pessoas usam, pessoas mais antigas. A minha avó mesmo dizia, quando eu chegava lá, falava, come do manjar que a avó fez. Porque imagino que seja uma influência de um italiano, né, que ela falou pouco na vida, então algumas coisas, alguns vícios do pai dela tenham ficado, e muitas pessoas fazem isso no português porque é uma influência de outras línguas. Isso se perdeu no português, ele não é usado hoje. Então eu não digo eu bebo do café, eu bebo café. Só que em francês eu tenho que dizer je bois du café, je bois de la bière et j'achète des fruits. D'accord? Beleza, gente? Pegaram a quantidade aí? Então, recapitulando, a primeira quantidade é você dar os números, né? A quantidade exata, 1, 2, 3, 4, etc. A outra quantidade é você dizer você vai dizer ali o produto que está dentro de um objeto. Então, uma xícara, une tasse, um pacote, un paquet, né? Terceira parte, você vai usar as quantidades subjetivas. Beaucoup de, peu de, assez
de. E quando você não manifesta especificamente a quantidade, você tem que usar um article partitif, colocando du se for masculino, de la se for feminino e de se for plural. E é isso, gente. Se você gostou, dá um like aí e compartilha com seus amigos o vídeo. Merci beaucoup. Au revoir.